Oi, gente, eu sou a Ana Beatriz e hoje eu vou contar pra vocês um pouco sobre o livro A Pedra Mágica do Tempo, de Márcia Kupstas. Que aula longa, que dia quente, vida parada. Era assim mesmo, com as vogais bem abertas, que as palavras se formavam na cabeça de Jonas. O garoto pensava, o que fazer? Ele fazia de tudo para melhorar o humor, menos prestar atenção na aula. Primeiro, quebrou a ponta de todos os seus lápis e usou-as como munição para acertar a orelha de Ademar 3 cadeiras à sua frente. Fez mira, atirou, mas a ponta acabou presa nos loiros cachos de Elisa. Elisa, murmurava. Ei! Só queria avisar a colega, mas ela nem se virou e ainda apontou para a frente. O olhar de Jonas acompanhava o dedo da menina e deu de cara com a expressão zangada da professora. A professora virou e disse a Jonas, hora de prestar atenção, mesmo. Jonas conseguiu ficar reto e sério durante 5 minutos, até ver o relógio sobre a cabeça de Dona Margarete. Se desesperou ao ver que os ponteiros andavam tão devagar. Se eu não soubesse ver as horas, talvez elas passariam mais depressa, ele pensou. Quantas vezes não ouvia? Jonas, vá mais devagar. Nem tudo acontece tão depressa. Tudo tem seu tempo. Ele não se conformava. E também não se conformava com aquela aula naquela manhã. E acabou encostando seu rosto entre seus braços na carteira. Ele parecia com tanto sono e tão cansado. Mas bem que foi o primeiro a pular quando ouviu o sinal estridente. Jonas, já aqui, disse a professora. Com a pressa, Jonas esqueceu metade do estojo e teve que voltar para recolher debaixo das risadas da turma. Dona Margarete o chamou para ter uma longa conversa sobre prestar mais atenção. E enfim, quando foi liberado, a sala já estava vazia. Não é justo, não é justo, não é justo. Jonas seguia repetindo essa frase como se estivesse marchando pela calçada no ritmo de sua reclamação. Seus colegas não quiseram esperar, mas isso nem o incomodava. Ele gostava de parar num grande terreno onde havia um cartaz escrito Edifício Novo Mundo, entrega das chaves no próximo ano. Se a construtora iria erguer 12 andares em 12 meses, por enquanto não havia nenhum sinal dele. Havia apenas um grande terreno liso. Jonas colecionava pedras. Tinha uma caixa repleta dessas preciosidades em seu quarto. Mas se hoje eu encontrar uma pedra brilhante, vou dar de presente para Elisa, pensou. Jonas nunca demonstrou muitos sentimentos das outras pessoas. Mas Elisa, bem, ela era especial. Jonas, revirando o terreno, encontrou uma pedra metalizada, com pontas irregulares e soltava um pozinho. Começou a esfregá-la quando ele não sabe de onde surgiu porque foi muito rápido. Havia um gato branco com uma mancha escura escondendo-se o olho e um cachorro 3 vezes maior correndo atrás. Jonas tinha uma pontaria muito boa e bem, a pedra que estava em sua mão era pesada, muito boa para atirar bem no traseiro do cachorro. Conseguimos! Gritou um menino feliz enquanto o cachorro dava meia volta e voltando para casa. Viu só o gatinho, ele fugiu. Mas cadê o gato? No lugar do felino, Jonas viu um homem, pálido e magrelo. Respirava com dificuldade e usava uma venda escura tampando o olho. Você é realmente corajoso, menino. Obrigado. O homem se virou, pegou a pedra salvadora e estendeu-a para Jonas. Salvou minha vida com sua pedra. Jonas havia salvado o gatinho. Por que o homem dizia isso? Antes de tirar suas dúvidas, Jonas ouviu. Agora está na hora de eu retribuir. Sou um mago e quero lhe ajudar. O que eu gostaria de mudar em sua vida? Mudar na minha vida? Não sei não.
Mas Jonas lembrou daquela aula naquela manhã chata. Então falou: talvez gostaria de mudar o tempo, e riu da sua piada. Mas o homem levou suas palavras muito a sério. Começou a resmungar uma língua estranha. Segurou a mão de Jonas sobre a pedra. Ergueu a venda com a outra mão e revelou um olho esverdeado e leitoso. Fixou o olhar entre as mãos unidas e, para o desespero do menino, a pedra começou a esquentar e depois a pulsar, feito um coração. Foi tudo muito rápido. A sensação de medo e desconforto duraram apenas alguns segundos. Quando esfregar a pedra, você vai acelerar o tempo. Não poderá contar a ninguém, senão morrerá, disse o mago ao menino. E partiu. Jonas não teve coragem de perguntar mais nada. Guardou seu presente na mochila e voltou para casa. Na manhã seguinte, a professora passava a lição de casa. O dia estava tão bonito, pensou. Bem que já poderia ser a hora do recreio. Abriu a mochila e pegou a pedra. Lembrou das palavras do mago. Então esfregou um pouco a superfície da pedra e estava no pátio. Seu colega Miguel passava a bola para ele e Jonas jogava para frente, marcando um gol. Outros meninos se juntaram marcando vitória, mas o recreio já estava no fim. Que pena, o recreio já estava no fim. Jonas pensou: amanhã terei que calcular melhor como esfregar a pedra. Iniciava-se uma semana cheia de descobertas para Jonas. Ah, se os pais descobrissem que a felicidade de Jonas era poder controlar o tempo. A professora mal fazia chamada ou começava as explicações que ele já pulava para a hora do recreio. Ou se parte da aula coincidia com testes ou trabalhos mais detalhados, pronto, ele esfregava a pedra e já estava na hora do almoço. O que aconteceu com nosso filho? Disse a mãe de Jonas. Nem preciso mais chamar ele para acordar e ele vai assobiando para a escola. Ele está tomando juízo, mulher. O Jonas não seria afobado e caprichoso a vida inteira. Sexta-noite, o pai comunicou à família: vamos pintar a casa, já comprei as tintas e os pincéis. Olhando a cara resmungada do filho caçula, falou: todos vão ajudar. Seu irmão Pedro até cancelou uma pescaria por causa disso. Droga, reclamou Jonas. Queria que já fosse segunda-feira. Ora, mas isso é possível, alegrou-se. E se usasse a pedra para pular o fim de semana e não somente o horário das aulas? Pegou sua pedra, calculou e esfregou-a. Quando viu, estava em sua cama num dia claro. Acho que deu certo, ouvindo a voz da sua mãe chamando para o café. Arrumou seu material depressa e desceu para tomar café. E aí, pintou muita parede? Que pena que você perdeu sua pescaria. Jonas, você tá maluco? Disse seu irmão Pedro. A pintura da casa foi ano passado. Se bem que tá precisando de uma pintura nova, lembrou a mãe. Jonas sentiu uma vertigem. Ano passado? Não era possível. A pedra pulou mais do que um final de semana. Pulou um ano inteiro. Mas, aos poucos se convenceu que nada grave aconteceria novamente. Bastava um risco de unha na superfície para pular uma prova ou uma esfregadinha para pular uma visita monótona dos parentes no final de semana ou um toque para fugir de cortar o cabelo. Mexer no tempo, porém, não o acalmava. Dormia mal, antecipava os exames finais, mesmo se estivesse em setembro. Mas a única pessoa que o acalmava era Elisa. Ela falava: dê tempo ao tempo, Jonas. Tudo vai se ajeitar. Mas nem tudo se ajeitava na hora e na maneira que Jonas queria. Uma vez encontrou Elisa chorando. Ela estava tão desanimada. Nós vamos nos mudar, Jonas. Meu pai recebeu uma oferta de trabalho na cidade grande. Depois dessa causa, Jonas resolveu ser mais cauteloso. Durante os meses, ficou vivendo a vida normalmente, tendo mais paciência às lições de casa, às tarefas da escola e aos problemas da vida. Eu não sei que dia nós vamos voltar e nem se vamos voltar. Vou ficar longe dos meus amigos e longe de todos. E de mim.
pensou Jonas. Ele pensava em um futuro brilhante com Elisa. Eles iriam namorar e se casariam. Seriam imensamente felizes. Mas se ela se mudasse, o que aconteceria com os pensamentos de Jonas? Por que você não fica com seus avós? E meus pais deixariam? Sou criança, tenho que ir com eles. Jonas mudou muito depois que Elisa foi embora. Ficou mais quieto, pensava muito. Queria dar logo um rumo em sua vida. Certo dia, chegou para sua mãe e disse: Mãe, quero trabalhar, não vou mais à escola. Você tá maluco, Jonas? Que bobagem é essa? O Pedro trabalha e você não chamou ele de maluco. Mas seu irmão é bem mais velho, só trabalha meio período e já concluiu o ensino básico. Largue a escola, filho. Não prejudique seu futuro. Futuro, pensou Jonas. Mas era exatamente por causa do futuro que ele pensava nisso? Deu um forte esfregão na pedra, o que fez pular muitos anos. Jonas já era um adolescente decidido, quando pegou o trem onde o pai de Elisa foi transferido. Não foi difícil para Jonas encontrar um emprego numa loja de ourives. Ele morava na própria loja enquanto aprendia uma profissão. Procurou Elisa e ficou até comovido vendo ela tão linda. Elisa ficou muito feliz ao rever o colega, mas nem quis falar de compromisso. Jonas, somos tão jovens, a gente deveria aproveitar antes de casar. Aliás, meu pai jamais concordaria, talvez daqui 2 ou 3 anos. Foi só ouvir isso e Jonas usou sua pedra novamente. Transformou vários anos em poeira. E, enfim, Jonas e Elisa marcaram a data do casamento. Mas, um mês antes do casamento, chegou um envelope na casa deles. Tinha o carimbo do governo militar, que falava de um projeto do exército que era obrigatório na cidade onde eles moravam e durava 2 anos. Vou sentir saudades, meu querido, disse Elisa com lágrimas nos olhos. Acredite, 2 anos passam depressa. Nós vamos ter a vida inteira para sermos felizes. E Jonas partiu. E ao contrário que você suponha, Jonas gostou do clima de camaradagem da caserna. A disciplina ajudava na aprendizagem do exército e atividades ao ar livre que davam saúde e vigor. Pensava, dizem que a juventude é a melhor parte da vida. Será que não é melhor curtir o dia a dia? Mas essas ideias não duraram muito tempo. Bastou um sargento rabugento criticar seu equipamento ou se decepcionar com sua prova de tiro, que Jonas já usou sua pedra novamente e pulou alguns anos. Afinal, numa linda manhã de maio, ele se casou com Elisa. Um dia incrível. Na festa de casamento, reparou melhor em seus pais. Sua mãe estava cansada e seu pai estava com os cabelos inteiramente grisalhos. Pela primeira vez, bateu um ponto de arrependimento em Jonas por ter esfregado tanto a pedra. Então pensou, melhor eu esfregar um pouco menos a pedra. Já sou um adulto e um homem de família. Mas, quando Elisa anunciou que estava grávida, bateu uma curiosidade em Jonas de pular 9 meses. E ele pulou 9 meses. Ele já era pai de um robusto menino. Mas quando sentia aquelas dores de barriga ou quando acordava de madrugada o bebê, ele já pulava aquelas horas para não perder uma linda noite de sono. Elisa engravidou novamente, agora de 2 meninas. Jonas aprendia aos trancos e barrancos o ofício dos ourives. Com a ajuda financeira do sogro, conseguiu abrir uma pequena loja. Infelizmente, a família começou a aumentar num momento mais difícil. A guerra, boatos de invasão e de fome percorriam pela cidade. Quem podia, fugia. E quem ficava, gastava o dinheiro com joias? A loja de Jonas mal pagava os impostos. Jonas reclamava, o povo reclamava. Aquele tempo também era o tempo de covardia. Bastava uma denúncia sem provas, a pessoa já era presa. Foi isso que aconteceu com Jonas. Jonas foi acusado de traição e foi jogado numa cela.
Não vou suportar isso, pensou desesperado com o dia a dia na cadeia. É um tempo cruel demais para se viver. Então, pegou sua pedra, esfregou-a e ela o ajudou a ultrapassar os tempos de escassez, de violência e de desordem em sua vida. Quando finalmente Jonas era um homem livre, seus pais já haviam falecido e ele ficou surpreso ao ver quanto ele lembrava pouco deles. Jonas perguntava a si mesmo: o que eu fiz com o tempo? Jurou a si mesmo que iria guardar a pedra e nunca mais iria usá-la. E descobriu que acelerar o tempo só faz com que antecipe as desgraças. Foi uma época em que Jonas quase foi feliz. Estava interessado na vida e no comércio de seus filhos. E seu amor por Elisa nunca diminuiu. Mas ela sempre estava tão ocupada pelos trabalhos de casa ou pelas dificuldades financeiras. Um dia, Jonas ouviu Elisa comentar que se tivesse arrependido de algo era de não ter estudado mais e não ter uma profissão que não dependesse do marido. Tantas noites virava-se da cama insone, pensando sobre as suas escolhas de vida. Certa noite, ele pensou: e se nossos filhos crescessem rápido? Eles seriam adultos e não seriam dependentes de nós mais. Talvez Elisa viveria bem. Jonas procurava pela pedra e, quando achou, ficou assustado ao ver como ela havia diminuído. Quando encontrou o mago pela primeira vez, suas mãos unidas não conseguiam quase nem esconder ela. Teve medo, mas não quis voltar atrás. Pegou a pedra pelo polegar e pelo indicador e esfregou-o. Quando Jonas abriu os olhos, ainda estava em seu quarto, mas quanto silêncio! Tudo estava gasto e envelhecido à sua volta. Quando levantou, deu de cara com um espelho. Quem poderia ser aquele homem? Não era possível. Era Jonas. Ele havia envelhecido. Começou a gritar chamando Elisa, mas não foi correspondido. Jonas seguiu, de cômodo em cômodo, chamando por Elisa, mas não foi respondido. Quando enfim saiu de casa, encontrou a vizinha. Aparentava ter a mesma idade de Elisa. Então perguntou: a senhora sabe onde está minha mulher? Que isso, seu Jonas? Dona Elisa faleceu ano passado. Faleceu? Jonas, ouvindo isso, caiu na calçada, apavorado e chorando. E a senhora sabe onde ela foi enterrada? Creio que foi na cidade de sua família, disse a mulher. Naquele mesmo dia, Jonas pegou um ônibus direto para sua cidade natal. Quando chegou lá, viu um cartaz de demolição numa construção que dizia Edifício Novo Mundo. Foi aqui que encontrei o mago pela primeira vez. E lá estava, um gatinho branco com uma mancha escura no olho. Então surgiu um homem magrelo e pálido. Não parecia ser nem mais novo nem mais velho da primeira vez que Jonas o viu. O mago perguntou: como é que foi sua vida? Você conseguiu o que queria? Minha vida foi horrível, mago. Mas que ingratidão, ora. Você conseguiu o que queria, controlou o tempo. Duvido que tenha passado por algum sofrimento ou problema na sua vida. Sim, não sofri nada. Mas tudo passou rápido demais. Não tive tempo para aprender o que aconteceu comigo. Agora, a pedra é um pouco maior do que o grão de areia. E se esfregá-la mais um pouco, chegarei na minha morte. Não tive sorte. Se o senhor me pudesse dar uma nova pedra... O mago sentou-se ao lado de Jonas. Você está pedindo muito. Você acha que Deus deixaria nós vivermos nossas vidas mais uma vez? Parecia se divertir com o desespero de Jonas. Se eu te desse uma segunda chance, o que você faria de diferente? Jonas pensou um longo tempo. Tirou o cisco da pedra de seu casaco e entregou ao mago. Primeiro, não teria aceitado sua pedra. Depois, viveria a vida tudo normalmente em seu tempo, enfrentando todos os problemas de cada dia. São palavras sábias. Nossas lembranças são o nosso maior tesouro. Então, o mago pegou aquele fragmento de pedra mágica,
levantou sua venda e revelou aquele olhar esverdeado e leitoso. Esse olhar era tão brilhante que ofuscou do Jonas e ele acabou fechando os olhos. E pôde ver em fragmentos diluídos as coisas boas, os brinquedos em seu quarto, sua família reunida em volta de um bolo, seu irmão Pedro voltando de outra pescaria, seus colegas que jogavam bola com ele, as coisas ruins, o trem que o levou para o exército, o balcão onde aprendeu uma profissão, e as coisas duras, o lugar onde foi preso, os colegas da prisão e as doenças dos filhos. E, acima de tudo, havia Elisa. Aqueles lindos cachos, aqueles olhos bem clarinhos e aquela risada. E a voz mais e mais alta. Jonas! 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 Ele abriu os olhos e viu a menina bem irritada. Que vergonha! Dormindo na aula da Dona Margarete, Jonas. Ela era uma menina. Jonas olhou para si mesmo, apalpou o corpo, esticou seus cabelos e ele também era um menino. Eu voltei, você voltou, todo mundo voltou. O mago me deu outra chance e a gente está de volta. Mago? Quê? Jonas, você tá maluco? Sim, eu tava maluco antes. Agora eu voltei. Jonas recolheu o material da carteira e olhou pelas janelas os colegas que o esperavam. Ele se voltou para Dona Margarete e disse: Dona Margarete, prometo que vou prestar atenção. Mesmo as aulas sendo difíceis e os problemas sendo ruins, é a vida. Sorriu e sorriu intensamente. A vida tem o que é bom e o que é ruim, mas tudo tem que acontecer no seu tempo certo. Como ainda era tempo de voltar para casa, almoçar, empinar pipa, jogar bola com os colegas e brincar, Jonas voltou para casa feliz e pulando